Olá pessoal, muito boa tarde a todos, uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer uma live muito interessante, bastante atual e que gera, sem dúvida, muita polêmica, não é? Bastante polêmica porque nós tivemos a prisão em flagrante de um deputado federal. Então, nós vamos fazer a análise sobre o aspecto constitucional e penal desta decretação da prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira. Então, vamos analisar os aspectos penais e constitucionais. E, para isso, eu convidei o meu amigo, professor César Babler, que é professor de Direito Constitucional. Eu leciono também a matéria de Direito Constitucional e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Então, nós vamos fazer um debate técnico, claro, não é? Sobre essa questão da decretação da prisão em flagrante do deputado. Vamos só aguardar aí o acesso do professor César. Ele não está conseguindo entrar. Houve aqui uma notícia que ele não conseguiu entrar. Deixa eu fazer novamente o convite. Fazendo aí novamente o convite, professor César, para que a gente possa, então, discutir. Está lá o professor César Babler. Ô, Marcelo. Muito bem-vindo. É uma enorme satisfação poder fazer uma live novamente com você. Não é? O ano passado nós já fizemos aí uma live sobre justamente as prerrogativas, não é? Dos políticos. Então, conversamos naquela oportunidade sobre as prerrogativas, não imaginando que teria aí a decretação de uma prisão de um deputado federal, embora aquela live, claro, tenha aí também relação, né, com o fato que aconteceu nesta terça-feira. Então, o professor César, que leciona, é professor de Direito Constitucional, meu colega, lecionamos juntos, e ele entende aí bastante desse assunto. Foi ele, na verdade, que me instigou a fazer esta live, não é? E conversando com os alunos, muitos alunos falaram: não, professor, tem que fazer sim, porque a gente não está entendendo direito aí o que aconteceu, se efetivamente isso é possível ou não. Então pediram para explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa questão da imunidade dos parlamentares, o foro privilegiado, a questão do flagrante, do crime permanente e a previsão lá da Lei de Segurança Nacional, se ainda está em vigor isso, se não está em vigor, quais são as consequências. Então, eu gostaria de agradecer, professor César, por ter me instigado a fazer essa live com ele, muito gratificante. E eu sei que você tem aula depois da live, eu também tenho, então a gente tem aí um horário bastante espremido. Então vamos agilizar e direto ao que interessa. Sim. Seja muito bem-vindo primeiro, César, e obrigado aí pela pronta disponibilidade para a gente fazer essa live hoje. Obrigado, Marcelão. Queria te agradecer pelo convite. Na verdade, o convite foi meu, mas a provocação tem tudo a ver também com você, porque a matéria envolve constitucional e penal, né? Não tem como a gente fugir disso. E, coincidentemente, você bem lembrou, a gente falou sobre isso ano passado, exatamente sobre esse tema, né? Das imunidades parlamentares e tal, que é o que você está falando agora em relação ao Daniel Silveira. Então, eu queria te agradecer bastante pelo convite, pela oportunidade de participar novamente. Espero que muitas venham, mas não por esses motivos tristes, né? Porque o país está passando por razões... É uma tristeza. A gente faz live para falar sobre os aspectos jurídicos, né? Não vamos falar de política novamente, reforçando isso é importante, né? A gente não tem um cunho político aqui, é só jurídico, né, Marcelo? Exato. E a gente quer conversar com vocês um pouco para passar informação, essa é a ideia, para transmitir um pouco
aos estudantes. Estou vendo que tem muito estudante da Unitar aí, da pós-graduação da ESD, muitos colegas, muitos amigos, então não vou falar o nome porque senão vou ser injusto, né? Então todos muito bem-vindos, né? E espero que todo mundo aprenda um pouquinho. E pode comentar, né, Marcelo? Podem comentar quanto quiserem, desde que tenha conteúdo jurídico. Isso, eu a vi ideia do comentário da Abracrim também, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas que entraram. É uma satisfação grande e uma responsabilidade grande também que nós temos aqui, professor César. Mas primeiro, vamos contextualizar para que todos entendam, então, não é, o que aconteceu. Então, só para contextualizar, César, existe um inquérito tramitando no STF, que é o inquérito da fake news, não é? Apelidado aí, chamado de inquérito das fake news. E aí, na noite de terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, ele determina a prisão em flagrante, expede um mandado de prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. Então, ele foi preso, não é? E aí, no dia seguinte, quarta-feira de cinzas, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, vamos lá, porque disso decorrem várias questões jurídicas. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho, César, da imunidade que os parlamentares têm. Na verdade, antes até, do foro privilegiado. O que é essa história de foro privilegiado? Então é o seguinte, foro privilegiado, já entrando na matéria daqui a pouco, mas é a oportunidade ou a possibilidade da pessoa, em razão da autoridade que tem, em razão do cargo que tem, ocupar um lugar de destaque na jurisprudência, nos julgados. Então, quem vai te julgar? Quem vai te julgar é o juiz comum? Não, se você for uma autoridade, se você for top, você vai ser julgado na área VIP, né? Não vai ficar no povão, vai ser julgado na área VIP. Tem um lugar de destaque lá. Então, como se estivesse num carnaval, que a gente não tem mais carnaval, mas você vai ficar separado da galera, vai ficar lá tomando chopp de graça, uma caipirinha e tal. Então, é julgado por autoridades superiores. Isso que é prerrogativa de foro. É a oportunidade que, em razão do cargo que ocupa, ser julgado por uma esfera superior. Os deputados e senadores, só para contextualizar o caso nosso, eles têm essa prerrogativa de serem julgados pelo STF. Né? Daqui a pouco a gente contextualiza melhor isso, mas em regra é o STF. Não é sempre, existe uma restrição, mas é o STF. Só queria, Marcelo, aproveitar o ensejo do seu caso contextualizado para falar que também foi postado um vídeo no YouTube, nas redes sociais, no Twitter, pelo Daniel Silveira, que ensejou todo esse contexto que a gente vai conversar também, né? Que é um vídeo grosseiro, mais ou menos 20 minutos de vídeo. Ele fala mal, assim, da pessoa do Fachin, da pessoa do Alexandre de Moraes, fala que o Alexandre de Moraes está envolvido com o PCC, chama o Supremo Tribunal Federal de palavras assim chulas, né? Fala que as decisões do Supremo não têm sentido nenhum. Então, ele ataca, além de atacar os ministros como autoridade no STF, ele ataca a própria instituição do STF. Isso é um fato muito grave, porque atacando o STF, ele acaba atacando a democracia, né? Então, até estava lendo um artigo do Daniel Sarmento sobre isso, publicado no Jota. O Daniel Sarmento fala o seguinte: se a imunidade existe para possibilitar a liberdade de atuação parlamentar e com isso proteger a democracia, ela não deve proteger manifestações de teor gravemente antidemocrático. Do contrário, a imunidade seria empregada contra os próprios fins que a justificam. Então, essa ideia de imunidade serve para proteger o parlamentar que vai tutelar a democracia. O que a gente tem visto agora são parlamentares falando contra a democracia, atentando à democracia. Mas aí tem gente que vai falar, mas por que atentar à democracia se é o Supremo? O Supremo é a instituição que representa o órgão máximo do judiciário. E ter um poder julgador, ter um terceiro neutro às partes para julgar o conflito, é democrático. Tanto que existe fundamentação nas decisões. Embora não seja um órgão eleito, a decisão tem que ser fundamentada. Como foi no caso da prisão de ontem, ratificada pelos 11 ministros, 11-0, no STF. Então é mais ou menos por aí, Marcelão. Isso, exatamente, César. Então vejam, houve um vídeo publicado pelo deputado Daniel Silveira,
criticando não só a instituição do Supremo Tribunal Federal, como também as pessoas dos ministros. E aí a gente não tem como deixar de analisar o artigo 53 caput da Constituição Federal. O caput do artigo 53, para quem está nos assistindo, ele diz: deputados e senadores são isentos penal e civilmente por suas opiniões, palavras e votos. Então, lendo o caput do 53, de uma forma mais corrida, você poderia chegar à conclusão, então, que, ora, se deputados e senadores são isentos civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, significa que um deputado e um senador pode falar o que quiser contra qualquer um que não sofrerá nenhum tipo de sanção civil ou criminal. Mas aí a gente estaria fazendo uma interpretação puramente gramatical. E não é esta jurisprudência que nós temos, não é, César? Não é essa interpretação que se faz. Sim. Aí, Marcelo, eu acho interessante também, além de contextualizar a questão do crime, que conforme o Supremo, esse crime tem, se estiver fora da casa, como foi o caso, estava fora da casa parlamentar, tem que guardar relação com a função, né? E esse caso foi uma manifestação expressamente grosseira de conteúdo pessoal que envolvia xingamentos contra os ministros, né? Não tinha alguma coisa a ver com a função parlamentar dele, por ele desempenhado. Então eram atos agressivos e ofensivos, absurdos, até digo mais, absurdos, ofensivos, né? Assim, chulos, grosseiros, que não tem nada a ver com uma função parlamentar e que não estariam, portanto, nesse sentido, tutelados pela imunidade, reforçando a ideia do Daniel Sarmento, que eu acabei de falar para vocês, um grande doutrinador do constitucionalista modernos, né? Ele diz que a imunidade serve para a democracia, para proteger a democracia. Se, a partir do momento que eu uso a imunidade contra esse desiderato, eu não tenho mais imunidade, não tem sentido mais garantir imunidade a um parlamentar que não está usando a função parlamentar. Então é mais ou menos por aí que a gente começa. Só para a gente esclarecer e usar um exemplo aí, saindo um pouquinho dessa situação específica, vamos imaginar um deputado ou um senador que está numa reunião de condomínio. Lá do prédio onde ele mora, ele está na reunião de condomínio e o síndico fala da necessidade de pagar o condomínio em dia, porque senão onera os demais condôminos, é aquela conversa toda de síndico. E aí o deputado, ciente do caput do artigo 53, levanta e ofende, xinga o síndico. Nesse caso, então, o deputado federal ou senador não tem essa imunidade. Isso. E até pegando esse exemplo mesmo do Daniel Silveira, Marcelo, se vocês forem ver o vídeo, ele está na casa dele, de camiseta, não sei o quê, na sala, gravando um vídeo. Não está na função parlamentar, não está no púlpito da Câmara dos Deputados e está ofendendo a pessoa dos ministros e depois a instituição do Supremo, sem relação nenhuma com a casa parlamentar ou com a função parlamentar. Esse é um exemplo bom até para a gente dar de não proteção, de não tutela, né, a essa imunidade parlamentar, que a gente chama de imunidade material, né, que tem a ver com propriamente o crime. É o crime contra a honra, é o crime eventualmente contra a segurança nacional, injúria, calúnia, difamação, etc. Então ele estaria imune se estivesse na função. Como não está, quebramos a imunidade dele. E aí, quebrando a imunidade, eu não sei se você vai já fazer o gancho, caímos na prisão. Existe uma outra imunidade, não sei se entrar nela agora, Marcelo. Então, vamos lá, existe uma outra imunidade? Nós falamos aqui da imunidade material, chamada de absoluta também, mas que, como bem disse o professor César, não é lá tão absoluta assim, não é? Que está no caput do 53. Mas aí depois os parlamentares ainda têm a chamada imunidade formal ou relativa, que pode ser em relação à prisão e em relação ao processo. Então, gostaria de ouvir um pouquinho, César, dessa imunidade em relação à prisão. Vamos lá, acho que esse é o coração da live, né? Esse é o coração dessa live. Essa imunidade quanto à prisão é prevista no artigo 53, parágrafo 2º, né? 53, parágrafo 2º, e ela diz que desde a diplomação, desde quando ele pega o diploma, antes da posse, portanto, os senadores e deputados não poderão ser presos. Salvo, e aqui a gente vai ficar uns 20 minutos, Marcelo,
salvo em flagrante de crime inafiançável. Então vamos lá, vamos repetir para quem nunca viu essa matéria, né, ter uma ideia. Deputado e senador, regra geral, não podem ser presos. Não cabe temporária, não, o Marcelo depois vai explicar melhor. Não cabe preventiva, essa é a regra geral. Só cabe flagrante. E que tipo de flagrante? De crime inafiançável. Então não é todo flagrante que cabe. O flagrante de crime afiançável não pode prender. O flagrante de crime inafiançável poderia prender. Esse aqui é um ponto importante para essa live. Nesse caso, diz a Constituição, os autos, que autos? De prisão em flagrante, serão encaminhados em 24 horas para a Casa Parlamentar. A Casa Parlamentar, no caso, é a Câmara dos Deputados, porque o Daniel Silveira é deputado. E a Casa Parlamentar decide, por maioria dos membros, maioria absoluta, portanto, de voto aberto, em relação à soltura ou em relação à manutenção na prisão. Então, essa é a ideia da Constituição. Os deputados e senadores não podem ser presos. Ainda que sejam, no caso de flagrante por crime inafiançável, eles podem ainda ser soltos. Quando? Quando a Casa Parlamentar deliberar, por maioria absoluta, votação aberta, e falar, solta esse cara. E aí ele vai para a rua novamente. Então esse é o grande contexto da live, né, Marcelo? Então, veja, só para esclarecer, nós temos aí, no que se refere à prisão, como você bem disse, que deputados e senadores não podem ser presos cautelarmente. Lembrando, então, que prisão cautelar é aquela prisão antes da sentença definitiva. Não existe ainda uma sentença condenatória definitiva, portanto, o parlamentar não pode ser preso. Lembrando que a prisão cautelar ela pode ser prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária. Parlamentar não pode ser preso em flagrante, preventiva ou temporária, salvo a única exceção que nós temos, então, é em flagrante de crime inafiançável. E aí, então, precisamos analisar se o deputado Daniel Silveira estava ou não em flagrante de crime inafiançável. Por quê? Porque se ele não estiver em flagrante de crime inafiançável, por mais bárbaro que seja o fato por ele praticado, nos termos da legislação pátria, não cabe a prisão em flagrante. É isso, né, César? É isso, exatamente isso. Eu acho que agora a gente vai começar a ter o nosso diálogo, o nosso debate propriamente dito, né? Por quê? São 3 partes que a gente vai ter que estudar, eu acho, Marcelo. A gente não combinou a live só para o pessoal saber, então a gente está falando agora mesmo do jeito que a gente está conversando. Então, eu estou estruturando aqui na minha cabeça, mas o Marcelo também já fez a estrutura dele. Nós vamos tentar seguir uma lógica. Eu imaginei, Marcelo, que a gente pudesse repartir em 3 pontos aqui. Primeiro, houve crime? Segundo, houve flagrante? Terceiro, foi inafiançável? Porque construir esses 3 pontos é o que vai dar o gancho para a gente entender e fundamentar o que está acontecendo nesse caso. Né? E depois a gente conclui. A conclusão é mais rápida. A primeira, vou rapidamente falar em relação ao Supremo, depois você aprofunda no penal, se puder. Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. Em relação ao crime, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, né, desse processo dos autos de prisão em flagrante, que determinou a prisão em flagrante do deputado, ele fundamentou nos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Né? Isso é importante. Esses atos que ele praticou estariam previstos na Lei de Segurança Nacional. Daqui a pouco o Marcelo aprofunda um pouco mais isso. Essa Lei de Segurança Nacional é uma lei antiga, né? É uma lei que tem crimes vagos. Talvez os penalistas não gostem muito dessa lei, porque ela ofende, eu acho que, o princípio da taxatividade, da legalidade penal, né? É muita vagueza, né? Dizem que alguma doutrina de constitucional diz que essa lei tem um chamado efeito resfriador, né, do discurso. Ela acaba violando a liberdade de expressão. Então, tudo que você fala, daqui a pouco cai na Lei de Segurança Nacional. Esse efeito resfriador impede que a pessoa fale, impede que ela se expresse. É uma teoria do direito americano, né? Mas daqui a pouco o Marcelo aprofunda para vocês. Então, em relação ao crime, o que o ministro Alexandre de Moraes enquadrou foi no crime da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei vaga. Só posso dizer isso, né? Em relação à prisão em flagrante, para a gente não perder muito tempo, Marcelo, depois você entra em tudo isso. Em relação à prisão em flagrante, o ministro Alexandre de Moraes disse que se ele colocou o vídeo lá, e o vídeo está exposto, enquanto as pessoas estavam vendo, o crime estava acontecendo.
Portanto, ele colocou lá como crime permanente. Muita gente está falando em crime continuado, eu acho que é permanente mesmo. Mas depois você pode explicar melhor isso. Outra coisa interessante foi o julgamento do Barroso. Na hora que o Barroso foi ratificar a decisão, ele falou, olha, não é por isso. Não é por isso que o vídeo está exposto que o crime é permanente. Porque se fosse assim, blogueiro, jornalista que está falando mal de alguém está cometendo crime toda hora. Então ninguém vai poder se expressar nas redes sociais mais, né? A questão que o Barroso colocou, Marcelo, foi a seguinte, ele colocou nas redes sociais o vídeo e continuou atacando o Supremo depois dele ter colocado. O pessoal fazia comentário, ele continuava respondendo e xingando, ofendendo. E aí o Barroso falou, nesse caso, o crime estava acontecendo, não estava mais, mas acabou de acontecer, porque ele estava perpetrando o crime ainda, nesse momento em que ele foi preso. Ele estava discutindo sobre isso. Então, naquele acabou de acontecer, né, na prisão em flagrante. Então, o Barroso enquadrou aí, né? Não na questão do permanente. Ele enquadrou no flagrante mesmo, no flagrante real. Outra coisa, Marcelo, daí o inafiançável, acho que a gente vai perder mais tempo. Eu vou, se você acha que tá bom, eu vou deixar você explicando melhor isso. Depois a gente entra no inafiançável, que a gente vai ficar uns 10 minutos pelo menos nele. Isso, exato. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Primeiro, crime. Sem dúvida, houve um crime contra a honra, não é? Agora, aquela questão, o parlamentar estaria ou não abarcado pela imunidade material? O professor César disse, então, que esta situação, e a gente citou até um exemplo de fora, só para ficar didático, não é? Do parlamentar que está lá numa reunião de condomínio. Então, não seria abarcado por essa imunidade material. Portanto, houve crime. Agora, qual tipo de crime foi praticado? Esse crime previsto na Lei de Segurança Nacional, como bem disse o professor César, nós, em direito penal, usamos como exemplo de ofensa ao princípio da taxatividade ou da determinação. Por quê? Porque é um crime muito vago, não é? Algumas condutas ali descritas, eu brinco até, dependendo da faculdade, dizendo, olha, o centro acadêmico pode se inserir nisso daqui, né? O centro acadêmico da faculdade estaria inserido nesse tipo penal. É um tipo penal muito vago. Eventualmente, poderia haver um crime contra a honra? Poderia se discutir a existência ou não de um crime contra a honra? Poderia-se, sem dúvida. No entanto, este eventual crime contra a honra, ele não é inafiançável. Não sendo inafiançável, este parlamentar não poderia ser preso. Porque, lembrando que, nos termos da imunidade formal, o parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Crime contra a honra não é crime inafiançável, ele não poderia, portanto, ser preso. Poderia sofrer um processo criminal? Poderia sofrer um processo criminal, mas não ser preso em flagrante. E outra questão levantada pelo professor César refere-se ao flagrante em si. Houve flagrante ou não? Vejam, quando se trata de crime permanente, nós estamos falando, por exemplo, do crime de extorsão mediante sequestro. A vítima continua no cativeiro. Enquanto a vítima está no cativeiro, o crime ainda está se consumando. Agora, isso é diferente do chamado crime instantâneo de efeitos permanentes. Por exemplo, um crime de homicídio. Crime de homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Por quê? A não ser que você seja Jesus Cristo, ninguém voltou ainda, não é? Para dizer. Então, é um crime instantâneo, matou alguém, de efeitos permanentes. Né? Eu entendo, César, que neste caso não há que se falar em crime permanente. Por quê? Porque vamos imaginar que houve ainda, por exemplo, um crime contra a honra. Tá? Se houve crime contra a honra, não vou nem tocar nessa questão aí da segurança nacional, mas se houve crime contra a honra e a matéria está publicada lá no YouTube ou em qualquer outra rede social, nós temos, no âmbito do direito penal, lá no artigo 4º, a gente aprende isso no primeiro ano da faculdade, não é?
teoria da atividade. O crime é praticado no momento da ação ou da omissão. Se o crime é praticado no momento da ação ou da omissão, houve o crime sim, não é? Quando o deputado proferiu as palavras. E aí o enquadramento, claro, fica lá por conta do STF, se houve crime contra a honra ou se houve aí o crime contra a segurança nacional, né? Como pretendem aí lá os ministros do STF. Mas cada nova publicação seria um novo crime se ele fizesse, gravasse os vídeos e publicasse. Então eu publiquei um vídeo hoje, né? Aí amanhã, falando mal do professor César. Cometi o crime quando? Hoje. Semana que vem eu publico um outro vídeo falando mal de novo do professor César. Cometi esse segundo crime quando? Semana que vem. Agora, esse meu primeiro vídeo que está postado, ele não muda a natureza do delito. O crime continua sendo instantâneo. Então, eu entendo, assim como aconteceu no caso do senador Delcídio do Amaral. Muitos alunos perguntaram, professor, mas expedir mandado de prisão em flagrante, isso não existe, isso eu nunca vi. Na verdade, teve um caso que foi o do senador Delcídio do Amaral, onde o STF expediu também um mandado de prisão em flagrante sobre o mesmo argumento, César, que era crime permanente. Então, em crime permanente, lembrando, né, naquele exemplo que eu dei de quando a vítima está no cativeiro, o crime ainda está acontecendo a qualquer momento. Vamos imaginar que a vítima ficou 1 ano no cativeiro. Durante esse 1 ano, a qualquer momento, a polícia estoura o cativeiro e prende os sequestradores em flagrante. Este caso não me quer parecer que haja qualquer modalidade de flagrante. Lembrando que nós temos 3 modalidades de flagrante. Flagrante próprio, impróprio e o quase flagrante, não é? Flagrante presumido, aliás. Então, não há estas modalidades. O crime não estava acontecendo, não tinha acabado de acontecer e o agente não foi perseguido ou encontrado com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Então, entender que houve aí crime permanente e, portanto, caberia prisão em flagrante, eu entendo de forma diversa. Eu entendo que não dá para se sustentar, neste caso, a prisão em flagrante. No entanto, lembrando, já há um precedente do STF contrário a essa minha posição, que é o do caso do senador Delcídio do Amaral. Sim. Isso aí. Eu achei que a gente fosse mesmo divergir a partir daqui, né? Em relação às posições, porque eu no constitucional, você no penal, a divergência vai acontecer mesmo, né? O penal tem que ser garantista, garantista, tem que ser mesmo, né? A tutela das liberdades. O direito penal é todo especial e tem que ser. Bom, mas, Marcelo, eu acho que a gente pode entrar, tem até pergunta aí na live, em relação à inafiançabilidade, né? Tem gente perguntando, mas qual que era o crime inafiançável? Acho que o Marcelo já explicou bem sobre isso. Não tem crime inafiançável nessa história, né? Na verdade, não tem. A gente não encontra crime inafiançável. Pelo que eu entendi da posição do Marcelo, nem flagrante há, e se houvesse, não há inafiançabilidade, né? Eu já concordo um pouco com o Barroso, né? Até pela posição dele, entendendo que sim, como acabou de acontecer, estaria no flagrante, pronto. Mas a posição do penalista, obviamente, tem que ser muito respeitada. Agora, o segundo bloco, subir um degrau, em relação ao inafiançável, porque esse ponto acho que é crucial também, né? Até foi objeto de perguntas aí. Na verdade, os crimes foram afiançáveis, todos eles afiançáveis. O que acontece? O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez um Rolando Lero. O que ele fez? Ele fez uma coisa, como o Marcelo já lembrou, que foi usada no processo do Delcídio Amaral, né? Ele falou o seguinte, olha, realmente, embora não haja crime inafiançável, segundo, eu acho que o artigo 324, Marcelo, do processo penal, ele prevê que se estiverem presentes requisitos da preventiva, eu não posso decretar preventiva, mas também aí eu tornaria o crime inafiançável. É a chamada inafiançabilidade legal, prevista no CPP. Depois o Marcelo pode aprofundar isso pra gente, mas eu acho que é por aí que começou a construção lá no Supremo, né? Que já aconteceu no caso do Delcídio também.
Então, o Supremo criou uma modalidade de inafiançabilidade que não está na lei, está no CPP por analogia à prisão preventiva. Ou seja, se não cabe preventiva, então é inafiançável. Como nesse caso não caberia preventiva, que o ministro Alexandre de Moraes reforçou bem a tese, que ele já tem feito isso há algum tempo, já tem outros atos reiterados que ele tem feito. Então, sustentou, para garantia da ordem pública, se não me engano foi esse fundamento, que caberia preventiva. Mas eu não posso decretar prisão preventiva só flagrante contra parlamentar. Então, eu seria, por analogia, um flagrante inafiançável. E aí, essa inafiançabilidade foi o fundamento e foi o coração da decretação da prisão cautelar do ministro Daniel Silveira. Eu acho que esse ponto é importantíssimo, Marcelo. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Não entendeu o que aconteceu, né? É isso mesmo? Exato. Isso é um ponto muito importante, não é? E aí até para quem quer discutir, eventualmente, a situação política, não é? Por quê? Porque nós temos na Constituição Federal a previsão da inafiançabilidade para o crime de racismo, para os crimes hediondos e assemelhados e os crimes praticados por grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, você dizer que não cabe fiança porque caso de decretar prisão preventiva na verdade, fazer uma interpretação de acordo com seus interesses para obter um objetivo lá no final. Não é isso que a Constituição Federal estabelece. A Constituição Federal ela estabelece a inafiançabilidade no caso de racismo, está expresso isso na Constituição, racismo, crimes hediondos ou assemelhados e os crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tanto que várias outras leis infraconstitucionais, César, tentaram trazer a inafiançabilidade e o próprio STF sempre declarou isso inconstitucional. Por quê? Porque não se confunde fiança com liberdade provisória, não é? São situações diferentes. E o legislador infraconstitucional muitas vezes quis dizer o seguinte, olha, não cabe, é insuscetível de liberdade provisória. Opa, pera lá, quem vai decidir isso é o juiz no caso concreto. Não pode o legislador infraconstitucional estabelecer uma regra que não foi criada, neste caso, né, ainda mais quando se trata de liberdade, que não foi criada pela Constituição Federal. Então, realmente, aí eu vejo que há um problema muito sério nesse tipo de interpretação, mas ressalto, não foi inovação agora no caso do Daniel Silveira. No caso do Delcídio do Amaral, foi exatamente a mesma fundamentação. Não que a do caso do Delcídio eu concorde e esteja dizendo que está correta. Não, eu entendo que no caso do Delcídio foi errado. E agora, no caso do Daniel Silveira, também entendo que foi equivocado. Por quê? Se tem uma garantia constitucional, a Constituição tem que ser respeitada. Como bem disse o professor César, esse vídeo causa um certo espanto, não é? A agressividade que o deputado trata os ministros e a instituição, não é? Fala lá do AI-5, fala que pensou que os ministros fossem mortos, né? Então, há uma certa agressividade, intenção, talvez até, de ofensa. Agora, daí você ultrapassar o que diz a Constituição Federal, entender que não tem imunidade material e também pode ser preso porque é flagrante. Entendo que isso vai uma distância muito grande. Até, César, só para esclarecer, vamos imaginar o seguinte, ó. Então, acatando a minha posição, eu entendo que não há motivo para prisão nesse caso, até porque você tem uma série de outras medidas cautelares que poderiam ser utilizadas. Uma delas é tirar o vídeo do ar, não é? Tira o vídeo do ar, notifica o YouTube e fala, ó, tira esse vídeo aí, porque é ofensivo. Não precisava sequer do direito penal atuar neste caso. Mas, César,
quando nós falamos lá da imunidade material ou absoluta, isso não exime a responsabilidade por falta de decoro parlamentar, não é? Exatamente, Marcelo. Deixa eu só, então, dar continuidade. O Supremo, como a gente viu na Constituição, artigo 53, parágrafo 2º, o Supremo, quando decreta a prisão, foi o caso agora, né? Decretou. Tá aí. A gente está conversando agora que foi ilegal, né? Não deveria ter decretado, mas já decretou. Qual é o passo seguinte? Comunicar a casa, já comunicou. Ontem mesmo a casa foi comunicada, a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados marcou uma sessão para hoje, para deliberar acerca da prisão. Acontece que a sessão foi desmarcada, Marcelo, em cima da hora, ia ser 10 horas da manhã. Ela foi desmarcada por conta da audiência de custódia, que acho que é a previsão da nova lei aí do crime organizado, não sei qual que é a previsão, mas é uma nova previsão, né? Eu não me recordo do processo penal. Já tinha. Essa audiência já tinha previsão? Então, essa audiência de custódia foi marcada e cancelaram a sessão para votação da soltura do parlamentar, né? E aí, na audiência de custódia, que foi realizada por um auxiliar, um assessor do Alexandre de Moraes, ele manteve a prisão. Agora, há cerca de 1 hora atrás, foi mantida a prisão. Então, o Daniel Silveira continua preso. O que a gente está aguardando? A gente está aguardando agora a sessão da Câmara dos Deputados, que vai soltá-lo ou mantê-lo preso, né? Se soltar, tem que ser votação aberta e maioria absoluta. Isso. Provavelmente vai soltar. César, só dizer o seguinte, nessa votação na Câmara dos Deputados, eles não analisam o aspecto jurídico da prisão, apenas a conveniência política de deixar o deputado Daniel Silveira preso ou não. É isso, né? Perfeito. Tanto que muita gente fala, Marcelo, em relaxamento, que a Câmara dos Deputados vai relaxar a prisão. Esse termo parece inequívoco, parece equivocado. Por quê? Porque relaxar é baseado na legalidade, né? Depois você pode, se quiser, complementar. Mas a Câmara dos Deputados não vai se basear na legalidade, vai se basear em critérios políticos. É conveniente para a casa deixar um colega nosso lá preso, né, causando esse constrangimento? E aí, nesse meio tempo, o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, que foi recentemente eleito, já estava articulando com o Supremo por conta da questão de desavença dos poderes, né, Marcelo? Porque o Supremo, só para explicar para o pessoal, o Supremo é poder judiciário, é o top do judiciário. A Câmara dos Deputados, junto com o Senado, é o top do Legislativo, formam o Congresso Nacional. E aí, assim, vejam, o Supremo, 11-0, mandou prender. Aí chega a Câmara dos Deputados e manda soltar, cria um impasse político, né? O Supremo é um órgão de poder, e aí esse tipo de comportamento poderia gerar na população que não entende nada, poderia gerar alguma coisa ruim, um sentimento ruim em relação ao Supremo e em relação aos poderes. Então, pensando nisso, foi articulado, e parece que estão alinhavando esse acordo ainda, Supremo e Câmara dos Deputados, para abertura, e agora isso já foi aberto, de um processo ético na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, por quebra de decoro parlamentar, como o Marcelo lembrou agora, gente. Então, o que vai acontecer com... isso eu tenho quase certeza, Marcelo. O que vai acontecer com o Daniel, o deputado Daniel? Ele vai ser cassado, vai ter o mandato cassado, né? Ele vai perder o mandato. Não tem como sustentar isso, né? Agora, em relação ao crime, aí isso vai ter uma continuidade longa ainda. Porque provavelmente ele vai ser solto, isso é o que eu estou achando. A casa vai soltá-lo, mas vai abrir o processo ético, está rolando o processo ético, daqui a pouco, daqui uns 3 meses ele perde o mandato, e já satisfaz a população, porque o cara que atentou ao Supremo, o cara que falou mal dos ministros do Supremo e do Supremo, perdeu o mandato. Então, aconteceu uma consequência grave em relação a ele. Aí, agora vamos discutir o crime. Vai ficar preso ou não vai? Ah, tudo bem, vai soltar. E depois o processo? Aí, se ele perder o mandato, Marcelo, vem outra discussão, que é a discussão da prerrogativa de foro. Se continua no Supremo ou não. O Supremo já tem entendimento que se o parlamentar perder o mandato, o processo cai. Então ele vai para a primeira instância ser julgado. E vejam quanta consequência que vai surgir no futuro, né? A gente não está sendo mãe de Ná ou pai de Ná, não é previsão de futuro. Mas é com base no direito que existe que a gente consegue já conseguir entender o que pode acontecer. Não o que vai, mas é o que pode acontecer. Essa questão da cassação de mandato
no meu modo de ver, é 98%, 100% de chance, né? Está muito próximo de 100% de chance. Até para o Supremo ter um arcabouço de resguardo da Câmara dos Deputados, sentir seguro, falar, olha, eu não vou falar uma coisa aqui, no dia seguinte ela fala outra coisa lá. E a população se sente segura de que existe uma orquestra, uma harmonia dos poderes, e que um não fala A e o outro fala B e contraditória A, né? O que ficaria muito mal na população brasileira. Então, eu acho que é por aí que a coisa vai caminhar, Marcelo. O que você acha? Exatamente. Isso é importante ressaltar, não é? Os parlamentares, eles possuem o foro privilegiado. Muitos não gostam dessa nomenclatura, né, César? Falam, não, eu não tenho foro privilegiado, eu tenho foro especial por prerrogativa de função. Então vejam como você consegue trabalhar bem a língua portuguesa da forma que convém, dependendo do lado da mesa que você está, não é? Mas esse foro privilegiado ou foro especial por prerrogativa de função é assegurado ao parlamentar enquanto ele for parlamentar. Deixou de ser parlamentar, perde esse foro privilegiado. Então, imaginando que haja esse julgamento por falta de decoro parlamentar, lembrando que aí não tem nada a ver com a esfera criminal, não é? É uma esfera meramente política, entenderam que houve sim quebra de decoro parlamentar. E o deputado é cassado. Um deputado federal cassado perde o foro privilegiado e o eventual processo criminal que estava tramitando no STF sai do STF e vai para a primeira instância. É distribuído, então, em primeira instância, onde terá o seu trâmite normal, né? O seu trâmite normal nesse caso. Agora, esse deputado, ô César, vamos imaginar que não seja cassado, que continuou no cargo. Houve o trâmite da ação penal e, ao final, ele é condenado. Como é que fica essa questão caso um deputado federal seja condenado criminalmente? Ele perde aí o cargo, não perde? Como é que fica essa situação? Isso também é polêmico, Marcelo, porque a Casa Parlamentar diz que, mesmo havendo condenação criminal transitada em julgado, a Casa deveria dar um aval e votar pela perda do mandato ou não. O que fica uma coisa muito contraditória, né? Porque ao mesmo tempo que ele perde o mandato, ele é condenado criminalmente, em última instância, transitando em julgado, mesmo assim tem que mandar para a casa resolver se ele vai ser solto ou não, né? Na verdade, essa hipótese é da casa mesmo, é a casa que decide, não é a mesa, né? Isso é importante. A casa vai deliberar acerca da perda do mandato ou não. Ou seja, ou ele perde agora, e a Comissão de Ética vai resolver sobre isso, ou ele pode perder depois de transitar em julgado no Supremo e a Casa novamente vai deliberar. Mas assim, Marcelo, eu acredito que se a Casa agora, que é o momento certo para fazer isso, se a Casa não fizer, ele perder o mandato agora, não vai fazer depois, né? Assim, é uma coisa assim, a Casa vai continuar a mesma, a composição não vai mudar, o contexto político agora é favorável para fazer cassar o mandato, depois o tempo vai passar, o pessoal vai esquecer quem é Daniel Silveira, ninguém vai lembrar mais. Então ele vai ter mais força para sustentar no cargo. Eu acho que se for tirar, tem que tirar agora, né? Isso é minha posição, é minha forma de ver, né? Fica mais lógico, né? Fica mais lógico. É mais lógico. A não ser que a casa não queira se indispor com o deputado nesse primeiro momento, e aí depois, com uma condenação criminal, aí se entende a sentença definitiva e fala, bom, agora, como já tem uma condenação criminal, então aí vamos votar aí pela cassação e optem pela cassação, não é? Eu particularmente acho um absurdo esse posicionamento que foi adotado de que mesmo com condenação criminal a necessidade da Casa Legislativa dar o aval para isso. Não tem sentido, por quê? Porque se houve condenação criminal em definitivo, ele está com os direitos políticos suspensos. E um dos requisitos para você ser parlamentar é estar no gozo dos direitos políticos. Então, houve aí, por questões casuísticas, não é? Esse entendimento, mas eu discordo totalmente, acho bem equivocado isso. Mas outra questão, César, que levantaram aí,
tanto aqui na nossa live, quanto alguns alunos perguntaram também, refere-se à própria expedição do mandado de prisão. Por quê? A gente aprende na faculdade que você tem mandado de prisão quando é caso de preventiva, de temporária e de sentença definitiva. Não é? Isso no âmbito criminal, que aí tem lá o devedor de alimentos, no cível, tal, outras hipóteses. Mas no crime, sempre se aprende na faculdade que no caso de flagrante, não há mandado de prisão. Por quê? Porque o crime está acontecendo e não precisa, portanto, se expedir um mandado de prisão. E nesse caso do deputado Daniel Silveira, foi expedido um mandado de prisão. Na verdade, assim, não há óbice a expedição do mandado de prisão, né? O Código do Processo Penal fala que vai precisar de mandado de prisão, mas que no caso de flagrante, você não tem mandado de prisão, até a gente brinca na faculdade dizendo, porque você não vai dar um pause no crime, vai lá pedir para um juiz, volta e aperta o play de novo já com um mandado de prisão, não é? Mas, embora não haja óbice, e aí eu vou me valer um pouquinho dos seus conhecimentos de direito administrativo. O professor César, além de lecionar constitucional, leciona administrativo também. Embora não haja óbice, não há impedimento para a expedição de um mandado de prisão em flagrante, a lei não prevê a expedição de mandado em flagrante, de prisão em flagrante. E a gente tem uma regrinha lá na Constituição, e que a gente aprende, não é, que o administrador público ele só pode fazer o que a lei autoriza. O particular pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba. E o administrador só faz o que a lei autoriza. Nesse caso, não tem lei autorizando, não é, expedição de mandado de prisão em flagrante. Ainda assim, como que você vê? É possível que os juízes expeçam mandado de prisão em flagrante? Olha, Marcelo, eu entendo como possível, né? Embora exista a previsão o princípio da legalidade, que diz que a administração só pode fazer o que está na lei, né? Seja um ato discricionário ou um ato vinculado, se a lei dá liberdade ou não dá. Nesse caso, parece que a lei não prevê nada. Mas eu vejo como essa questão seria propriamente um vício de objeto, que é o mandado de prisão do ato administrativo. Se fosse um ato administrativo, comparando com o ato administrativo, um vício de objeto. Mas nesse caso, ainda que eu não tivesse, ainda que fosse viciado o mandado, a prisão, o conteúdo dele é válido, né? O que se contém lá dentro é válido. Então eu acho que a gente não pode se apegar tanto na forma, né? Nessa questão de formalismo exagerado e tal, ainda que se trate da esfera penal. Eu tenho muita ressalva em falar isso, porque a gente tem que tomar cuidado com a esfera penal quando fala em muita liberdade, né? Mas eu acho que nesse caso, o flagrante ocorreu, independente da roupagem dele, se é mandado, se não é, se é voz, se não é, materialmente o flagrante está lá. E isso tem que ser reconhecido. Se realmente houve o flagrante, tendo mandado ou não, eu acho que isso é possível de decretação em homenagem à materialidade do crime, em homenagem à natureza do objeto, e não à forma ou à roupagem que eventualmente ele venha a ter. Mas eu estou falando para você, Marcelo, assim, de orelhada, sem pensar muito, não tinha pensado nesse tema. Também, até porque é o seguinte, César, imagina que é expedido um mandado de prisão preventiva, só que quando a polícia vai cumprir esse mandado de prisão preventiva, ela identifica ali um crime em flagrante, não é, sendo praticado. É óbvio que ela vai poder prender também. Por quê? Porque não há necessidade do mandado. Então, tendo ou não o mandado é indiferente, não é? Então, eu entendo dessa forma também. Precisa expedir mandado de prisão em flagrante? Claro que não. Por quê? Porque o crime está acontecendo. Agora, pode se expedir o mandado de prisão? Pode, não é? Eu entendo que, de repente, seria caso de analisar eventual preventiva ou temporária, que talvez fosse mais adequado, né? Já que o juiz está analisando o caso, analisa se cabe preventiva ou temporária. É que, nesse caso específico dos parlamentares, aí que vem, às vezes, o casuísmo, né? Não cabe mandado de prisão se fosse preventiva ou temporária.
Então, o ministro expediu o mandado de prisão em flagrante, talvez porque nenhum policial fosse cumprir, fosse, né, prender em flagrante um deputado federal. Então, para ele se resguardar, ele falou, tá bom, eu prendo, mas vocês pedem o mandado de prisão em flagrante aí, não é? Ah, mas não tem previsão disso. Ah, mas gato escaldado tem medo de água morna, né? Como que é lá o ditado. Então, eu entendo também que não haveria necessidade. Se há flagrante, não tem necessidade do mandado de prisão. Agora, optaram por expedir o mandado de prisão, não vejo também aí irregularidade nesse mandado de prisão. É algo inovador, né? Só aconteceu que eu saiba no caso do Delcídio e no caso do Daniel Silveira. Mas o Marcelo, teve um caso, só te interrompendo, o caso recente do deputado que colocou dinheiro nas partes, nas roupas íntimas, na cueca. Verdade. O Barroso, através de uma petição, ele não quis se manifestar expressamente sobre isso, a prisão em flagrante. Ele preferiu decretar uma cautelar diversa da prisão. E aí começou esse histórico de cautelar diversa da prisão no STF, né? Mais contundente. Foi nesse caso aí, recente também, do parlamentar. E aí, César, você tocou num ponto importante, que são as medidas cautelares, né? Nós estamos tratando de direito penal, cerceamento da liberdade de alguém sem uma sentença definitiva. A prisão cautelar, ela já é exceção. Tá? Então, a prisão é exceção. Prisão cautelar é exceção da exceção. Por quê? Sim. Porque existem várias outras medidas cautelares, desde tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em fórum, entrega de passaporte, ou seja, de repente poderiam ser adotadas outras medidas. Eu me lembro que no caso do Rio de Janeiro, o governador de estado foi afastado numa medida cautelar. Justamente para quê? Para não ser preso, não é? E aí o que nos causa uma certa espécie é se determinar a prisão de um deputado federal, sendo que há outras medidas cautelares. Será que nós não temos aí essa cultura do encarceramento muito enraizada no nosso país? E eu digo, em todos nós, não é? Advogados, juízes, promotores, delegados, ministros do STF. De repente, uma outra medida cautelar, como foi o caso do governador do Rio de Janeiro. Veja, César, afastaram, para não decretar prisão, afastaram o governador de estado, um chefe do poder executivo, do seu cargo. Será que precisava, não é, decretar a prisão? Havia perigo, não é, e necessidade para essa medida extrema que é a prisão? Não é? Então, fica aí, não é, esse questionamento. E lembrando, direito penal, quando você trata de direito penal, nós estamos tratando principalmente da liberdade das pessoas. E passar por um processo criminal, seja quem for, é muito complicado, é muito delicado, afeta, sem dúvida, todos, não é? Mas uma prisão sem sentença definitiva é exceção da exceção. E no caso de parlamentar, que tem todas as prerrogativas que nós já dissemos, que você bem salientou lá do artigo 53 da Constituição, é mais delicado ainda. Por quê? Porque coloca as instituições em xeque. Não é? Você, quer queira, quer não, a gente tem um confronto do poder judiciário com o poder legislativo. Não é? Esses poderes que são independentes e harmônicos entre si acabam, muitas vezes, entrando numa sinuca de bico. Porque, como você disse, se a Câmara dos Deputados disser agora, olha, Daniel Silveira vai ficar solto. Por quê? Porque é prerrogativa nossa. Eu posso soltar, questão política, eu solto. Pô, por 11-0, o STF, o Poder Judiciário, manteve ele preso. Ah, mas é questão jurídica. E o Legislativo é questão política. Você não consegue dissociar, não é? Então, por isso, eu vejo que nós estamos aí passando por um momento do nosso país muito delicado com as instituições. Sim.
Marcelo, sem combinar, eu peguei aqui uma frase que o Lira falou hoje, exatamente sobre esse ponto do equilíbrio entre os poderes, né, que você está falando agora, e das instituições. Olha que interessante. O que ele falou hoje sinaliza o caminho que vai tomar isso, né? Ele dizia assim, isso é importante, todos na vida pública somos transitórios. E nosso maior dever, nossa maior missão é ter consciência de que nós não somos as instituições. Olha que importante isso. As instituições são permanentes, as instituições ficarão. Nesse sentido, não haverá nunca crise entre as instituições, sobretudo quando há exata compreensão de que elas são maiores do que qualquer indivíduo. Olha que interessante isso. E acho que ele sinalizou qual vai ser a posição da Câmara dos Deputados nesse sentido, né? Não sei se pela manutenção da prisão ou pela soltura, mas eu repito, eu acredito que pela cassação do mandato, sem dúvida, para dar uma resposta à população e fazer esse enquadrinhamento dos poderes, né, no equilíbrio dessa organização dos poderes. Eu acho que isso veio bem a calhar essa frase, Marcelo, de acordo com o que você está falando também, tem tudo a ver com a nossa ideia aqui. Maravilha, César. Só complementando, respondendo aí a pergunta, perguntaram se eventualmente um ministro poderia entrar com uma ação particular, uma ação civil contra o deputado pelas ofensas que foram proferidas. Aí vai naquela linha, não é? Se entender que ele tem a imunidade parlamentar nesse caso, não cabe ação civil. Agora, se entender como o César entende a posição dele, que sustentou e explicou por quê. Não tem a imunidade parlamentar, porque foi fora da casa e não tinha relação com o mandato. Então, neste caso, cabe sim uma eventual ação civil, né, buscando uma reparação de danos contra o deputado. Não é isso, César? Exatamente. A Constituição imuniza essa imunidade material, como o Marcelo falou no começo, abrange os aspectos criminais e civis, a indenização por danos morais. Mas também, por outro lado, se não tem a imunidade presente, consequentemente, ele pode sofrer o processo penal e sofrer o processo por indenização civil decorrente desse crime praticado. Lembrando, né, Marcelo, acho que para terminar, não sei se a gente está acabando já. Estamos acabando já, porque a gente tem que dar aula ainda. Naquele contexto do processo, que a gente terminou o processo, e aí levamos para a Câmara, suspende direito político e tal. Antes disso, né, Marcelo, se o crime tem relação com a função, e o Supremo vai resolver isso novamente, o Supremo comunica a casa, e a casa pode suspender o processo também. Essa vai ser outra desavença, outro entrave que a gente vai chegar jurídico, se o processo caminhar, né, Marcelo? Exato. Se caminhar no Supremo. Ao passo que, se cassar o mandato agora, o processo cai e essa discussão perde objeto. Então, muita coisa pode acontecer de acordo com a consequência, de acordo com a tomada de decisões que pode vir agora. Se caça o mandato ou não caça o mandato. Se caçar, a consequência vai ser uma. Se não caçar o mandato, vai ser outra completamente diferente, mais protetiva ao deputado. Né, Marcelo? Exatamente. Então, tem muita água para rolar ainda, não é? César, eu agradeço muito aí a sua colaboração, compartilhar os seus conhecimentos conosco nessa live. Sem dúvida, um tema aí que nos afeta bastante, não é? Envolve tanto direito constitucional, direito penal, processo penal, no âmbito jurídico, fora todo o aspecto político, não é? Que essa prisão trouxe à tona. Mas eu acredito que a gente pôde colaborar um pouquinho aí para que os ouvintes, os internautas possam entender um pouquinho, né, e formar sua opinião. E é importante essas lives, eu gosto muito, César, de fazer live, porque nem sempre quem está conversando conosco tem a mesma opinião. Né? E não é por causa disso que ele é meu inimigo. Né? Você pode ter opiniões diversas, opiniões diferentes, porque o mundo jurídico é assim. Então, vejam, o STF, 11 ministros se posicionaram de uma determinada forma. Então, é óbvio que eles têm os fundamentos
jurídicos que eles entendem como corretos. Nós não estamos aqui ofendendo, xingando e falando que eles estão tudo errado. Não, nós estamos trazendo esse assunto a debate, não é? O Brasil não é mais o país do futebol, não é onde todo mundo sabia quem era o técnico da seleção e sabia o nome dos 11 jogadores, mas hoje todos têm um pouquinho aí de poder judiciário na veia, não é? Principalmente por causa justamente dessa possibilidade que a tecnologia nos trouxe de democratizar mais ainda os julgamentos que são feitos pelo Poder Judiciário. Então, isso está à mostra para todo mundo ver, não é? Em tempo real. E a nossa live tem justamente essa intenção, debater casos, discutir casos. E eu trouxe, inclusive, no título, não é? No tema ali, análise de casos. Por quê? A gente está analisando um caso, analisando como juridicamente, não é? Estamos, então, eu colocando a minha posição, o professor César colocando a posição dele e vocês também, que colaboram muito conosco, fazendo as suas perguntas, trazendo os seus comentários. Isso é muito importante, eu fico muito honrado com a participação de todos. Eu vi vários colegas, inclusive colegas nossos, César, professores lá, de onde nós lecionamos, participando aqui da live. Isso me deixa muito feliz. Muitos alunos e ex-alunos também, colegas advogados. Isso serve para engrandecer o debate e melhor aperfeiçoar o exercício da democracia. Sim. Queria te agradecer muito pela oportunidade, Marcelo. Eu acho que vão ter outras oportunidades em breve para a gente conversar mais, até sobre esse caso, eventualmente. A gente vai aprofundando ele, né? E outros que vão vir anexos a esse. Te agradecer bastante. Agradecer todo o pessoal que, né? Os alunos que sempre prestigiam a gente, os professores, estão sempre aí juntos com as lives e tal. Isso é muito legal, né? Esse trabalho de parceria que a gente tem. E assim, espero que isso que você falou é fundamental, né? Numa sociedade que a gente vive de ódio, discursos de ódio a toda hora, eu acho que esse respeito à opinião do outro é um exemplo, né? A live, mais do que passar conhecimento, ela passa a forma de vida, né, Marcelo? Essa forma de enxergar o outro, de respeitar o outro. Eu sou constitucionalista, tenho mais a visão do Supremo. O Marcelo está com a visão mais garantista penal. E por isso, nem por isso a live perdeu. Pelo contrário, a live ganhou muito com isso. Né? Quem tinha as duas visões se enriqueceu, sem briga, né? Uma live com debate de alto nível. Eu acho que a gente tem que ser assim também nas redes sociais, né, Marcelo? Tem que dar exemplo, a gente é professor, tem que dar exemplo para os outros também, não só de conhecimento, mas de comportamento. E acho que a gente fez, cumpriu esses dois papéis, de transferir conhecimento e dar exemplo de comportamento. Está de parabéns com essas lives de casos e vamos continuar aí nos estudos, seguir firme nessa jornada. Muito obrigado. Maravilha, César. Agradeço bastante, agradeço todos os ouvintes. Lembrando que eu tenho aula agora, mas eu moro a 5 minutos do cursinho, tá? Então, em 5 minutos eu tô lá. Pessoal, forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Abraço. Tchau, tchau.